Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a desescolarização, algo que foi bem intenso no primeiro ano de homeschooling e que eu acho que é bem importante a gente trazer essa discussão para as famílias que pensam na educação tanto fora da escola ou mesmo dentro da escola. Mas antes de continuar, eu queria lembrar vocês que a gente já soltou alguns vídeos anteriores, né, contando um pouco da nossa relação com a escola da Elisa, que é bem desescolarizada, e também a situação legal do homeschooling no Brasil e como a gente chegou no homeschooling, né? Então, quem não viu, confere lá os vídeos anteriores. Então, voltando ao nosso assunto de hoje, por que eu queria trazer esse assunto? Porque eu acho assim, quando a gente começa a educar os filhos em casa, a gente começa a lidar com certos conflitos, tanto com os filhos ou conflitos internos, que é sobre como que eu vou conduzir aquele processo de aprendizagem dos nossos filhos. E acaba que a grande maioria das famílias a gente usa como referência aquilo que está enraizado nas nossas vidas como modelo de educação, né? Aquilo que a gente teve na nossa infância, aquilo que a gente vê acontecendo por aí, né? Algo que né, é repetido há mais de um século, né? Um formato de recebe conteúdo e reproduz uma prova. E isso não tá dando mais certo, entendeu? Mesmo dentro da escola, eu lembro muito bem, eu sempre trabalhei com educação infantil, mas quando eu olhava ensino fundamental, o que eu via de mães reclamando, o que eu via de crianças com dificuldades, entendeu? E até mesmo os professores, por estarem num sistema que impõe aquele formato, acaba sendo uma bola de neve, né? Algo que o maior prejudicado é a criança, né? A gente não sabe se de fato ela está aprendendo ou ela se decorou aquilo para responder numa prova, né? O que ela sabe falar sobre aquilo que ela marcou um X naquela prova, entendeu? Mas assim, isso é um contexto bem diferente do que a gente escolheu para como metodologia, né? Como para Elisa. Todo mundo sabe que a gente é inspirado na pedagogia Waldorf. A gente não vê a pedagogia Waldorf como uma metodologia, né? Eu acho que quando a gente começa a estudar o que fundamenta a pedagogia Waldorf, que é a antroposofia, a gente começa a entender muito do porquê de cada coisa. E para quem não sabe, a antroposofia ela é uma filosofia, né? É vista como uma ciência espiritual. Então, e assim, quem desenhou tudo isso, né? Quem trouxe isso para a humanidade foi Rudolf Steiner. E ele, o principal ensinamento dele, assim, o principal livro dele, assim, é a filosofia da liberdade. Então, assim, é algo que me norteia muito isso e que eu tento relacionar com essa prática da educação domiciliar. Costumo dizer que foi bem desafiador para mim e vejo isso nas famílias. Eu acho que esse processo de desescolarizar é também um momento de adaptação a uma nova forma de ensinar, né? E para mim eu falo que foi desafiador porque realmente eu tinha anos de escola e algumas coisas ficam, né, na nossa prática, no nosso modelo de encaminhar, de conduzir certas coisas, que ninguém melhor do que os nossos filhos para dizerem, para sinalizarem que não tá legal, não quero isso hoje, né? Isso não quero, quero aquilo, né? Eles vão começando a se expressar mais, coisa que na escola eles não têm tanto espaço, né? Então, isso também é algo que é o mais assim precioso do homeschooling, né? Da educação em casa, que eles podem ter voz, só que nós também precisamos escutá-los, né? E para isso a gente precisa desescolarizar, sair daquele modelo onde ela tem que cumprir tudinho daquele currículo e começar, a gente pode ter como base o currículo, que é o nosso caso, né? A gente usa como base o currículo da pedagogia Waldorf. Só que a gente tenta, assim,
fazer com que ela conduza um pouco isso, né? A gente traz um pouco dos temas, ela vai dizendo o que ela quer primeiro, daí uma coisa a gente vai linkando a outra, muita conversa, muito diálogo. Assim, é a melhor forma da gente saber o quanto a criança está se relacionando com aquilo, o quanto ela está envolvida e curtindo aquilo, né? E diferente do que a gente, que foi no caso bem no comecinho, do meu comecinho, eu realmente quis trazer o ritmo de uma escola Waldorf para um período da manhã, assim, de cara eu já vi que não dava certo, não ia dar certo, entendeu? Não, eu não precisava ficar uma manhã inteira com ela estudando, né? Então eu procuro fazer aquele momento da aula principal, que é, independente do que vai acontecer, é 1h30 de manhã que a gente tem, assim, tenta ser rigoroso para esse estudo. E o restante que é orientado na pedagogia Waldorf, os trabalhos manuais, a parte artística do movimento, tudo a gente divide durante os dias da semana, conforme a época do ano, dos temas que a gente está trabalhando. Então é uma coisa que ela participa mais. E também depois do que a gente começou a trabalhar com projetos com ela, muito inspirada na pedagogia, na metodologia de projetos do José Pacheco, e coisas que eu vi em algumas escolas, a gente começou a fazer com elas, com a Elisa, e que deu muito certo. Assim, a gente vê o quanto ela se envolve, o quanto ela tem prazer pelo que ela está estudando, o quanto ela se apropria daquilo e fala para os outros, entendeu? E isso é o que acontece nas escolas, né? Isso é um pouco também da proposta do nosso projeto, né, do Mundo para Elas, que a gente visita as escolas que estão transformando a educação no Brasil. São escolas que estão conseguindo desescolarizar, estão conseguindo pensar diferente, estão conseguindo fazer outras formas da criança vivenciar um conteúdo, né, outras formas dela se apropriar de temas e de conhecimento, mas que seja mais significativo para ela, né? São escolas que têm um ambiente muito mais leve, um ambiente onde os professores gostam de trabalhar, onde eles têm prazer em ir trabalhar, onde tem as crianças com muita vontade de ir para a escola, né? Então a gente vê que quando o desescolarizar é algo que está vivo, né? Não é só contra a escola, né? Você pode estar dentro da escola, mas pensando diferente, né? E por que eu trago isso? Porque realmente é um desafio para os pais, quando começam a educar em casa, não sair daquele formato, entendeu? E realmente passa a ser um processo mais difícil se a gente não dá voz para as crianças, se a gente insiste em repetir aquele modelo, entendeu? Então, uma das teorias, abordagens que eu comecei a ler e me aprofundar e vivenciar com a Elise, que eu me identifico muito, é sobre o unschooling. Eu vou trazer um pouco do conceito do unschooling em outros vídeos, mas o que eu queria relacionar, que eu acho que caminha na linha da desescolarização e que eu acho importante, por mais que os pais pensem diferente, que queiram seguir metodologias bem escolarizadas, bem sistematizadas, eu acho que vale a leitura e a reflexão do que o unschooling ensina pra gente, entendeu? O unschooling, ele é muito mais do que você pensar contra o sistema escolar. Ele é muito mais do que você pensar a não escola. Ele é você ensinar você, tanto como adulto, principalmente como adulto, a deixar a criança se apoderar da potência que ela tem dentro dela, deixar a criança sentir o que ela precisa, deixar a criança sentir o que ela tem interesse, o que ela quer descobrir, o que ela quer fazer agora. Porque as crianças de hoje em dia, elas estão simplesmente com tudo vindo de fora, entendeu? Ou são os adultos dizendo o que ela precisa fazer, ou são telas hipnotizando as crianças, deixando elas sem capacidade de criar, de pensar, de criar uma brincadeira, porque eles estão ali meio anestesiados, né? Então, a ideia do unschooling é a criança, assim, viver ativamente o seu processo
de aprendizagem, de autoaprendizado, entendeu? E eu acredito, assim, que é uma grande oportunidade dos pais criarem uma conexão maior com os filhos, de olhar lá, o que tem lá dentro deles, de sentir o que eles querem, qual que é os dons dos seus filhos, o que eles querem fazer na vida deles. E para isso a gente precisa de tempo, a gente precisa de respeito, uma relação respeitosa, a gente precisa de respeitar esse tempo que a criança tem para conseguir sinalizar o caminho que ela quer seguir, assim. E não é fácil, não é fácil, eu confesso, não é fácil, né? Eu sempre reflito sobre isso, o quanto eu quero conduzir a Elisa para tal caminho e que de repente ela não tá nem aí para aquele assunto, né? Ou o quanto... E é difícil também porque é o momento que você tem que ver o quanto a criança está comentando ali de repente uma coisa que ela vivenciou com um amigo, e é o momento que você pode sugerir coisas, não é simplesmente a criança vir pedir, porque uma discussão muito frequente é que a criança vai conduzir tudo, não é exatamente isso, mas a gente vai, assim, dar ferramentas para a criança, entendeu? E conduzir essa autodescoberta, digamos, da criança como se fosse uma mentoria nossa de adultos, né? Enfim, eu acredito que isso funciona muito com os adolescentes. O pensar, o desescolarizar, assim, é algo que é bem, assim, tranquilo no primeiro setênio, com as crianças pequenas. O que a gente traz, né, o que é importante trazer para as crianças pequenas são experiências, né, para ela desenvolver os sentidos dela, isso é a prioridade, né, desenvolver os sentidos. E daí dentro da antroposofia a gente tem a visão, né, dos 12 sentidos, é muito além dos 5 sentidos que a maioria conhece. Então a gente não precisa sistematizar esse aprendizado, né, a gente não precisa daquele formato da escola, né, de avaliação do aprendizado, né? Então, principalmente em como avaliar o que a criança está aprendendo é um dos principais pontos da gente repensar em outra forma que não seja aquela que a gente já está acostumada na escola, né? Que seria a prova. Então, isso também é uma coisa que com o tempo eu fui vendo com ele. Nunca fiz prova, né? A pedagogia Waldorf não faz prova. Mas dentro do formato, assim, de conduzir a vivência de cada época, a gente estimula muito a criança a escrever sobre o que ela aprendeu, a ela falar sobre o que ela aprendeu. E pronto! É aí que você está vendo o quanto a criança está envolvida, né? Então, assim, são formas, né? Coisas que eu posso trazer mais pontualmente, assim, nos próximos vídeos, mas que eu acho importante a gente começar a pensar, se está começando a pensar na educação fora da escola, e também para os colegas professores aí, né, que principalmente agora que estão vivendo todo esse contexto assim diferente, que estão precisando se reinventar e fazer coisas que nunca fizeram, né, na forma de dar aula, como que a gente pode desescolarizar, né? Como que a gente pode pensar diferente e tornar esse aprendizado da criança mais prazeroso, mais significativo, né? E com mais sentido para eles, né? Bom, é isso que eu queria trazer hoje. Confira os próximos vídeos, que eu devo estar trazendo mais sobre as metodologias, enfim, um pouco do que a gente faz. E também quem não conferiu os vídeos anteriores, confere lá, tá bom? Obrigada!